Proclamação do resultado. A turma, por maioria, julgou procedente a ação penal 2.668, com a condenação dos réus Alexandre Ramage Rodrigues, Almir Garnier Santos, Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. Vencido o ministro Luiz Fux, que julgou procedente a ação penal apenas em relação aos réus Mauro César Barbosa Cid e Walter Souza Braga Neto, quanto ao crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, bem como julgou improcedente a ação penal em relação aos demais crimes e demais réus. Após, a turma deliberou sobre a dosimetria da pena. O ministro relator apresentou o voto e os demais ministros debateram a pena de cada réu. O colegiado, por maioria, com as ressalvas do ministro Luiz Fux, votou apenas quanto à dosimetria dos réus Mauro César Barbosa Cid e Walter Souza Braga Neto, de uma forma que as penas ficaram da seguinte forma: condenar o réu Mauro César Barbosa Cid por unanimidade em relação ao crime do artigo 359-L e por maioria vencido o ministro Luiz Fux quanto aos crimes do artigo 359-M, 163, parágrafo único, inciso 1, 3 e 4, todos o Código de parágrafo 2º e 4, inciso 2, 50, e artigo 62, inciso 1 da Lei 9.605, na forma do artigo 29 caput e artigo 69 caput, ambos igualmente do Código Penal. Tendo em vista o disposto no artigo 4º da Lei 12.850, bem como a colaboração premiada firmada pelo denunciado, cujos termos a primeira turma desse Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, validou, foi aplicada a pena privativa de liberdade de 2 anos de reclusão, nos termos delimitados pela avença pactuada e pelo eminente relator. Aplicado o regime inicial aberto para o início de cumprimento da pena, na forma do artigo 33 do Código Penal. Foi ainda determinada a restituição dos bens apreendidos do réu, a extensão dos benefícios aos familiares e a realização de ações necessárias pela Polícia Federal para manter a segurança do réu e dos seus familiares. Condenar por maioria, vencido o ministro Luiz Fux, o réu Jair Messias Bolsonaro, por infrações aos artigos 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, incisos 1, 3 e 4, todos do Código Penal. Artigo 2º caput, parágrafo 2º, 3º e 4º, inciso 2 da Lei 12.850 e artigo 62, inciso 1 da Lei 9.605, na forma do artigo 29 do Código Penal, totalizando a pena privativa de liberdade, definitivamente, em 27 anos e 3 meses, sendo 24 anos e 9 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, aplicando o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena do ora condenado, na forma do artigo 33 do Código Penal. Condenado também a pena pecuniária de 124 dias multas, que deverão ser calculados à razão de 2 salários mínimos vigentes à época do fato, devidamente corrigido nos termos do artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal. O ministro Luiz Fux não votou na dosimetria. Condenar o réu Walter Souza Braga Neto, por unanimidade, quanto ao crime do artigo 359-L e, por maioria, vencido o ministro Luiz Fux, quanto aos artigos 359-M, 163, parágrafo único, incisos 1, 3 e 4, todos do Código Penal. Artigo 2º caput, parágrafo 2º, 4º, inciso 2 da Lei 12.850 e artigo 62, inciso 1
da Lei 9.605, de 98, na forma do artigo 29 caput e do artigo 69 caput, ambos igualmente do Código Penal, totalizando a pena privativa de liberdade definitivamente em 26 anos, sendo 23 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção aplicado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena do ora condenado na forma do artigo 33 do Código Penal. Condenado também a pena pecuniária de 100 dias multas que deverão ser calculados à razão de um salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido nos termos do artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal. O ministro Luiz Fux votou na dosimetria apenas em relação ao crime do artigo 359-L do Código Penal. Condenar por maioria, vencido o ministro Luiz Fux, o réu Anderson Gustavo Torres, por infrações aos artigos 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, inciso 1, 3 e 4, todos do Código Penal, artigo 2º, parágrafo 2º, 4, inciso 2 da Lei 12.850 e artigo 62, inciso 1 da Lei 9.605, na forma do artigo 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Penal, totalizando a pena privativa de liberdade definitivamente em 24 anos, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena do ora condenado, na forma do artigo 33 do Código Penal. Condenado também a pena pecuniária de 100 dias multas que deverão ser calculados à razão de um salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido nos termos do artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal. O ministro Luiz Fux não votou na dosimetria. Condenar por maioria, vencido o ministro Luiz Fux, o réu Almir Garnier Santos, por infrações aos artigos 359-L, 359-M, 163, parágrafo único, incisos 1, 3 e 4, todos do Código Penal, artigo 2º caput, parágrafo 2º, 4, inciso 2 da Lei 12.850 e artigo 62, inciso 1 da Lei 9.605, na forma do artigo 29 caput e do artigo 69 caput, ambos igualmente do Código Penal, totalizando a pena privativa de liberdade definitivamente em 24 anos, sendo 21 anos e 6 meses de reclusão e 2 anos e 6 meses de detenção, aplicado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena do ora condenado na forma do artigo 33 do Código Penal. Condenado também a pena pecuniária de 100 dias multas que deverão ser calculados à razão de um salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido nos termos do artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal. O ministro Luiz Fux não votou na dosimetria. Condenar por maioria, vencido o ministro Luiz Fux, o réu Augusto Heleno Ribeiro Pereira, por infrações aos artigos 359-R, 359-M, 163, parágrafo único, incisos 1, 3 e 4, todos do Código Penal, artigo 2º caput, parágrafo 2º e 4º, inciso 2 da Lei 12.850 e artigo 62, inciso 1 da Lei 9.605, na forma do artigo 29 caput e artigo 69 caput, ambos igualmente do Código Penal, totalizando a pena privativa de liberdade definitivamente em 21 anos, sendo 18 anos e 11 meses de reclusão e 2 anos e 1 mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena do ora condenado, na forma do artigo 33 do Código Penal. Condenado também a pena pecuniária de 84 dias multa que deverão ser calculados à razão de um salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido nos termos do artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal. O ministro Luiz Fux não votou na dosimetria. Condenar por maioria, vencido o ministro Luiz Fux, o réu Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, por infrações dos artigos 359-R, 359-M, 163, parágrafo único, incisos 1, 3 e 4, todos do Código Penal, e artigo 2º caput, parágrafos 2º e 4, inciso 2 da Lei 12.850 e artigo 62, 1, inciso 1 da Lei 9.605, na forma do artigo 29 caput e do artigo 69 caput, ambos igualmente do Código Penal,
totalizando a pena privativa de liberdade definitivamente em 19 anos, sendo 16 anos e 11 meses de reclusão e 2 anos e 1 mês de detenção, aplicado o regime inicial fechado para o cumprimento da pena do ora condenado, na forma do artigo 33 do Código Penal. Condenado também à pena pecuniária de 84 dias multas, que deverão ser calculados à razão de um salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido, nos termos do artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal. O ministro Luiz Fux não votou na dosimetria. Condenar por maioria vencido o ministro Luiz Fux, o réu Alexandre Ramagem Rodrigues, por infrações aos artigos 359-R, 359-M, ambos do Código Penal, e artigo 2º, caput, parágrafo 2º e 4, inciso 2 da Lei 12.850, na forma do artigo 24 e do artigo 69, caput, ambos igualmente do Código Penal, totalizando a pena privativa de liberdade definitivamente em 16 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, aplicado o regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena do ora condenado, na forma do artigo 33 do Código Penal. Condenado também a pena pecuniária de 50 dias multas, que deverão ser calculados à razão de um salário mínimo vigente na época do fato, devidamente corrigido nos termos do artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal. O ministro Luiz Fux não votou na dosimetria. Quanto aos danos morais coletivos, a turma, nos termos do voto do relator, fixou como valor indenizatório a quantia de R$30 milhões a ser adimplida de forma solidária pelos condenados, em favor do fundo a que alude o artigo 13 da Lei 7.347, com correção monetária contada o dia da proclamação do resultado do julgamento colegiado, incidindo juros de mora legal a partir do trânsito em julgado deste acórdão. Excluído desta condenação o réu Mauro César Barbosa Cid, por não constar no acordo pactuado e homologado e nos termos da fundamentação do relator. Também foram determinadas outras providências que constam no voto proferido pelo eminente relator. Esta é a proclamação do resultado.